o que fica marcado para o São Paulo, Elton, é que ainda não venceu fora de casa neste Campeonato Brasileiro. Tá certo que a gente tem que lembrar que o São Paulo está sem Calleri, sem Rames, sem Lucas, são jogadores muito importantes. Diante desse cenário, com um a menos, o São Paulo foi bem? O São Paulo e o América, né, são os únicos times que ainda não venceram como visitante no Campeonato Brasileiro. E o São Paulo tem 2 jogos seguidos. Teve o primeiro agora com o Fluminense, vai enfrentar o Bahia no meio da semana que vem, para tentar aí a sua primeira vitória como visitante. Você falou bem, né? Um jogo de festa para os dois, mas um jogo competitivo para os dois também. Eu acho que o Fluminense ainda pensando no Mundial de Clubes para manter o ritmo, para manter o foco, a intensidade. E o São Paulo, muitos jogadores pensando na próxima temporada, vou permanecer ou não, vou ser aproveitado ou não. O Luciano, que não foi titular ao longo da temporada, principalmente com o Dorival, né, na reta final, muitas vezes indo para o banco de reservas, tendo oportunidade. Por lesões, é verdade, mas tendo oportunidade. Esses desfalques para o São Paulo fazem muita falta. Foi um time que no primeiro tempo até, e é característica, né, do time do Dorival Júnior, de tentar ter um pouco mais a bola, funilar para a bola chegar ao ataque limpa, mas enfrentando o Fluminense, que fechou muito bem o seu meio-campo. O Thiago Santos fazendo, como você falou, né, o Thiago Santos jogou como zagueiro. E no segundo tempo foi o Martinelli. O Martinelli acabou entrando no segundo tempo. E o Fluminense construindo bem do campo de defesa para o ataque. No primeiro tempo ainda teve algumas boas chances, né, para abrir o placar, mas foi um São Paulo bem competitivo. A gente até falava de competitividade da seleção brasileira contra a Argentina, né? Mas são contextos bem diferentes, né? O São Paulo terminou, entre aspas, a sua temporada há mais de um mês. É um time que vai tentando pontuar para ficar tranquilo no final do campeonato, porque já garantiu sua vaga na Libertadores, assim como o próprio Fluminense, né? Na próxima temporada. Acabou sendo um jogo que poderia ser um jogo de baixa rotação por conta dos objetivos cumpridos, mas como você falou, né, um jogo intenso, um jogo com algumas faltas, a expulsão, inclusive, do Gabriel Neves ainda no primeiro tempo, que deixou... Merecida. Foi um cartão amarelo que foi retirado e depois dado o cartão vermelho. O São Paulo, com a menos, não conseguiu suportar essa pressão do Fluminense. E, mais uma vez, o Renan Cano, jogador que poderia, inclusive, estar ontem no Maracanã, no campo, não assistindo o jogo, acabou de novo decidindo, artilheiro do Carioca, artilheiro da Copa Libertadores e artilheiro do Campeonato Brasileiro, mas não tem vaga na seleção argentina. O Fernando Diniz virou meio que capa do Chico Buarque, né? Aquela capa do Chico Buarque clássica, né? Um rosto rindo e outro sério. Ontem ele estava sério, hoje ele acabou sorrindo, menos de 24 horas aí, mudando sua feição nessa loucura, né? Do técnico da seleção brasileira, nesse mesmo estádio, no dia seguinte, jogar pelo seu clube e acabar vencendo o jogo. Aí muita gente pensa, será que não falta um centroavantão bom de fazer gol na seleção brasileira? É algo para se pensar. Os números do jogo, 1-0 para o Flu contra o São Paulo. Então o Fluminense, até pela expulsão do Gabriel Neves, com muito mais posse de bola. No primeiro tempo até que o São Paulo tinha mais posse, mas acabou com 41% para o tricolor paulista. Ações na área rival, 32-8. Finalizações, 24 contra 4. 6 vezes mais do Fluminense. Finalizações no alvo, 8-1. Grandes chances, 2-0. 2 chances para o Flu, 1 para o São Paulo. Eu citei o Chico Buarque, que é torcedor do Flu, do Flusão. É isso. E aquela foto é demais, né? Ele sorrindo, garoto ainda, né? Sorrindo e sério. Muitos memes por aí com essa imagem do Chico Buarque. Agora, a grande preocupação sobre o Samuel Xavier, que saiu contundido, lembrando que o Fluminense tem um Mundial de Clubes pela frente, né? Então, já Pedro Henrique Torres chega falando do Maracanã, também sobre o estado do Samuel Xavier, importante lateral do Flu. Ô Antero, mas o São Paulo até teve chance, a gente viu os números, né? Amplo domínio do Fluminense, mas numa troca de passes ali atrás, bem no estilo Fernando Diniz, quase que o Fábio entrega a rapadura para o Pablo Maia, quase que o São Paulo empata numa saidinha. E aí a câmera vai para o Diniz impassível, tranquilão, como se nada tivesse acontecido, né? É o dinizismo em estado puro ali, essa saída desde a defesa, que gerou o gol, por exemplo, mas às vezes dá um susto no torcedor do Fluminense, né? Isso acontece muito, acontecia no São Paulo, por exemplo. Eu já fui muito mais cismado
com esse tipo de jogada, mas dá para entendê-la, claro, quando é bem ensaiada, quando os jogadores têm qualidade para esse tipo de alternativa, se trata de algo bonito. E até um tempo atrás, no papo com o Luxemburgo, ele falava, hoje o campo se tornou maior, justamente porque o goleiro sai tocando a bola com os pés e é um 12º, não, 12º não, é o 11º jogador, mas pode se tornar um peso enorme se souber executar a saidinha. Então ela tem que ser muito bem ensaiada e o time adversário daquele que é dirigido pelo Diniz também tem de ficar esperto, alerta para eventualmente dar o bote e aproveitar. Oi, fala. Não, só para aproveitar a imagem, eu queria a sua opinião também sobre a expulsão do Gabriel Neves. Quero a sua opinião se foi justa também, porque acaba mudando todo o panorama da partida, né? Eu achei que foi rigorosa, mas eu já ouvi, né, a opinião do Elton. O Elton considerou justa, não foi isso, Elton? Sim. Eu ouvi mal. Foi isso mesmo. Achou acertada. Ali, ó. Ele entrou assim por baixo, uma entrada dura. No primeiro momento, o amarelo, eu achei que havia sido adequado. Depois, revendo o lance, eu concordo com a reconsideração do árbitro em função de um alerta dado pelo VAR. Quer ver? Vamos lá a jogada, cadê ela? Ó. Aí ele entrou duro, né, por baixo. E pisa, né? Mesmo, ele pisa no Thiago Santos, essa é a questão, a né? canela, e pisa, o VAR alertou, o árbitro foi lá e falou, não tem. Bom, aí é reclamação, e falou, vai para lá antes que eu reconsidere também o cartão amarelo para você, eu te dou o vermelho. E o Rafinha, o que vocês estão fazendo? Não foi nada, lance normal. Pera que eu vou olhar o VAR, pera aí, deixa eu marcar. Olhou o VAR, e aí sim, agiu certo. Para mim, agiu de maneira adequada e esse tipo de lance, a recomendação é puni-lo com o cartão vermelho. Aí ele vai naquela e fala assim, tá vendo esse amarelinho? Esquece, viu? Não é para você o amarelinho, não. Para você é o vermelho. Claro que isso mexeu até com a com a estratégia do São Paulo, que o São Paulo vinha executando até aquele momento. Fazia o jogo ficar mais equilibrado não significa necessariamente melhor do ponto de vista técnico. Tá aí de novo o lance, né? Mereceu o vermelho. Ô, Gabriel, não era para esse tipo de entrada. Nunca mas sobretudo onde foi cometido, numa área... E acho que perde pontos com assim, o Dorival, né? Uma zona neutra do campo, né, Edu? Olha lá. Esse ainda é o lance do amarelo primeiro, depois a reclamação. Aí o clima esquentou também na ida para o intervalo, né? O árbitro deu uma maneirada, se quisesse, podia até ter puxado o vermelho. Isso, o incidente de fim de primeiro tempo mostrou como o clima estava quente dentro de campo, mais quente do que o Brasil e Argentina de ontem, né? Quer dizer, a temperatura subiu, infelizmente, antes do jogo e nas arquibancadas, mas dentro de campo houve aquela catimba, mas eu viria até assim, mais como lances de jogo. Olha lá o árbitro falando aí, o que eu faço? Dá uma olhada que é vermelho, e foi o que ele fez. É isso, o lance capital do jogo, né? A gente falou dos desfalques do São Paulo, lá no Fluminense também, jogadores importantes ausentes. O Dorival é um cara que acerta bem times. Ele consegue adaptar o seu estilo de jogo ao elenco que ele tem. É diferente, né? É um cara que consegue ali, com o que ele tem, transformar a equipe. E é um time organizado, parte de uma organização. Não à toa, também era um cotado, né? A ser um técnico da seleção brasileira, pelo que fez no Flamengo no fim da temporada passada. Inexplicavelmente não ficou no Flamengo, e no São Paulo ele consegue rapidamente acertar o time e conquistar um título de Copa do Brasil. Então são dois técnicos que trazem esses conceitos, mas falando especificamente do Diniz e dessa tabela que a gente viu, 110 jogos, eu acho que demorou quase uns 40 para o time chegar
ao que ele gostaria. Na seleção brasileira ele só tem 6. É isso, e é curiosíssimo, né? A gente ter na terça-feira um jogo da seleção brasileira no mesmo estádio, em que na quarta-feira o técnico é o mesmo. E pelo menos dessa vez saiu com vitória de argentino, né? O gol do Germán Cano, que tem que ser assunto por aqui também, porque ele decide para o Fluminense, né? Mas tá aí, olha, equipes que não venceram fora de casa no Brasileirão desde 2006, e essa lista tem times rebaixados, né? O normal é isso. O time não vence fora de casa, poucos pontos. O São Paulo ainda tem 2 jogos fora para conseguir essa sonhada vitória no torneio. Claro, você vai lembrar, não, na Copa do Brasil venceu, por exemplo, a final contra o Flamengo, sim. Mas tem 2 chances ainda para tentar quebrar esse tabu contra a Bahia e contra Atlético Mineiro. Então, quem não venceu fora, Ipatinga 2008, Sport 2009, Criciúma 2014, o América em 2016 e o América rebaixado em 2023. Então, você vê, todos lanternas. Todos lanternas do campeonato, todos rebaixadíssimos, e o São Paulo aí, que por causa da sua boa campanha no Morumbi, está ali no meio da tabela, ou no equador da tabela, se você preferir. E alguns empates fora de casa também o São Paulo tem, né? Hein, Antero? Mas é uma situação muito curiosa, né? E eu acho que o elenco São Paulino quer ganhar logo fora de casa uma dessas 2 partidas para não chegar no final do campeonato, porque já tem torcedor adversário fazendo o bolo de aniversário, porque já passou de ano, né? De não ter vitória no Brasileirão fora de casa. Olha, que o São Paulo aproveite as próximas oportunidades, as derradeiras, para quebrar essa sequência desagradável. Eu só espero que isso não ocorra no meio de semana, né, Welton? Contra o Bahia. Contra o Bahia, quarta-feira. Do Rogério Ceni. Ô, São Paulo, faça-me o favor, né? Já que tem esse retrospecto que é um pouco, que ele é um pouco de desdoiro, né? Deixa quieto, né? O nosso querido Bahia precisa desse resultado. O Bahia joga também em casa contra o América, não é isso? Contra o Atlético Mineiro na última rodada. Eu acho que sim. E aí a gente vê nesse gol, né, a transição da defesa para o ataque, já um São Paulo espaçado, um São Paulo dando campo para o Fluminense. E aí a bola sai da direita para dentro, há meio que um corta-luz ali, e o Cano recebe. Há um desvio também, né, no meio do caminho. No Rafinha, né? No Rafinha e acaba entrando, mas mérito do Germán Cano, né? Um jogador que tem essa qualidade de chutar, de onde dá espaço. E eu acho que foi o pecado do São Paulo nesse jogo, inclusive. Né? A gente está revendo aí o gol e olha como a transição acontece com o time espaçado e com o Fluminense gosta dessa transição rápida também, com campo para atacar, a bola chega no principal jogador. É o principal... a gente tem falado, né, Edu e Antero, de jogadores que têm sido importantes, o Luiz Soares, o Tiquinho Soares, 2 jogadores, o Caleri, né, de uma certa forma, no São Paulo, e aí somando, claro, as outras competições, jogadores que são fundamentais para esses times. A gente fala de um conjunto do Fluminense, que é um conjunto bem azeitado, mas o Cano, se não tivesse o Cano, eu acho que seria bem diferente. É um cara que consegue não só fazer gols, né? Um jogador participativo no ataque, com 35 anos. E a gente fala do Soares também, que já é um veterano, mas o Cano... O Soares é convocado ainda para a seleção uruguaia, né? Estava, inclusive, na data FIFA e entrou em campo ontem. Mas...